Olá, queridos alunos e alunas. Eu sou o professor Márcio Marques e hoje nós estamos aqui com a aula de Geografia, ok? Estou aqui também com o professor de Libras, o nosso colega Daniel. Tudo bom, Daniel? Pois bem, pessoal, vamos lá. A nossa aula de hoje, nós iremos falar sobre sistema de divisão mundial, ok? É bem interessante nós notarmos e percebermos que o mundo ele teve essa divisão, né, durante os períodos pós-guerras, principalmente. Após a Segunda Guerra Mundial, só uma correção, pessoal, nós iremos analisar os impactos geoeconômicos, geoestratégicos e geopolíticos, tá? A ascensão dos Estados Unidos da América no cenário internacional, quando ele começou e se tornou, né, até os dias atuais, uma grande potência. Perfeito? Então vamos lá. Teoria dos mundos de 1945 a 1990. Como que surgiu isso? Turma, olha só. O planeta era dividido em primeiro, segundo e terceiro mundo. Primeiro mundo, logicamente, que era para os países mais desenvolvidos, essas grandes potências. Olha só, gente, essas potências elas permanecem atuais até os dias de hoje, né? Se você olhar mais no passado, Estados Unidos, Alemanha, França, Inglaterra, todas essas grandes nações sempre tiveram o poderio econômico e militar, perfeito? Então está aí, primeiro mundo para os países ricos, perfeito? Só que, após a Segunda Guerra Mundial, os países socialistas, né, com essa ideologia socialista de economia planificada, começou também a pertencer ou a fazer parte, né, dessa divisão mundial, perfeito? Que é justamente a União Soviética, né? A União Soviética, com socialismo, começou a chamar outros países para fazer parte do seu grupo, né, com aquela ideologia, se tornando assim os países do segundo mundo, tá? Terceiro mundo são os países pobres, ou seja, aqueles países com menos desenvolvimento ou com menor desenvolvimento, ou seja, com questões sociais piores, por assim dizer, né? Que nesse ponto de vista tem muito, como se diz, existem muitos países nessa relação, principalmente do período pós-Segunda Guerra Mundial. O Brasil é um deles, ok? Aqui nós temos o mapa da divisão mundial. Percebem só, pessoal. Essa divisão, ela é bem sucinta. Na cor vermelha você consegue identificar os principais países socialistas, né? Quando eu falo sucinta, eu falo de equilíbrio, né? Você percebe grande parte do leste, que está justamente aqui, né? É socialista. Você pega a China, União Soviética, Argélia, né? Na África, nós já estamos entrando, Congo, perfeito? E quando você observa a outra parte do primeiro mundo, né? Que nós temos os países capitalistas, nós temos aqui Estados Unidos, Canadá, Austrália, né? Que está aqui, e parte da Europa, né? Propriamente dita, Europa Ocidental. Existe a Europa Ocidental e o leste europeu. O leste europeu é justamente essa parte aqui. Vamos marcar também com a bolinha, né? Onde existiu essa divisão, principalmente da Alemanha, né? Após a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha foi dividida, e onde iniciou-se a Guerra Fria, né, entre os socialistas e capitalistas, vamos dizer assim. Mas eu gostaria de voltar no slide anterior, porque falta falar dos países subdesenvolvidos, que é o terceiro mundo, perfeito? Então, o que está em verde são os países subdesenvolvidos. Percebem só, gente? Todos esses países em verde são países pobres, né? Que têm aí um subdesenvolvimento, são países que não são industrializados, perfeito? Como eu já havia dito, o Brasil faz parte desse grupo, certo?
Vamos dar sequência. Continuando, o socialismo versus capitalismo. O mundo passa a ser bipolar, Estados Unidos comandando o mundo capitalista e a União Soviética, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, comandando o socialismo, certo? Economias completamente diferentes, tá? São economias que uma é planificada e a outra é capitalista. Ela tem por objetivo o lucro. E a outra, planificada, não existe objetivo do lucro. É uma sociedade sem classes. Perfeito? Isso gerou uma certa, não vamos falar a palavra discórdia, mas certos interesses, influências maiores no globo terrestre. Ou seja, a União Soviética buscava a hegemonia, assim como os Estados Unidos buscavam hegemonia através do poder. Qual tipo de poder que era esse naquela época? Era o poder militar, pessoal, tá? Era o poder das armas, né? Principalmente as armas nucleares, perfeito? As duas figuras mostram, gente, mostram o Muro de Berlim, né? E a outra mostra Estados Unidos e União Soviética, perfeito? Ou seja, em posição de combate praticamente, né? Os países que estão do lado dos Estados Unidos e os outros países que estão do lado da União Soviética. Portanto, gente, mais uma questãozinha aqui para a gente poder memorizar, né? Ou seja, treinar. Vamos lá. A disputa pelo poder entre Estados Unidos e União Soviética ficou emblemática devido o quê? Qual foi o motivo? Foi devido à corrida e disputa espacial? Foi devido ao surgimento da globalização? Ou foi devido ao mundo bipolar e à Guerra Fria? Então, essa disputa nós acabamos de comentar nos slides anteriores, certo? Mas vamos falar primeiramente sobre a corrida e disputa espacial. Existiu essa corrida e essa disputa espacial. Até mesmo a União Soviética, ela sobressaiu no lugar dos Estados Unidos, ok, gente? Ela teve muito mais avanço, né, na corrida espacial do que os norte-americanos. Mas isso não serviu como posição emblemática, não ficou sendo como uma questão que acirrou essa Guerra Fria, perfeito? Letra B, surgimento da globalização. A globalização só foi surgir após a queda do Muro de Berlim. Se não me engano, a partir de 1996, 98, que começou a ter essa atividade globalizada maior no mundo. Então, não é. Então, o mundo bipolar e a Guerra Fria é a resposta correta, tá? Onde duas nações controlavam o poderio militar e econômico do planeta. Perfeito? Então, vamos marcar aqui. Joia. Mais uma imagem, né, falando sobre o Muro de Berlim, que é o símbolo da divisão, né, que foi o símbolo da divisão dos dois blocos, né, bipolaridade. Esse aqui está mostrando a construção do Muro de Berlim do lado oriental, né, e como que essa construção ocorreu. Isso foi em 1948, se eu não me engano, tá? Não tenho a data certinho, mas é bom vocês pesquisarem, porque pode ser uma questão de Enem ou de concursos públicos, vamos dizer assim. Perfeito, gente? Bom, aqui mais um mapa que mostra o auge do socialismo no mundo. Turma, percebe só nesse mapa que nós temos aqui os países que são capitalistas e os países que são socialistas, tá? Os países aliados dos Estados Unidos, tá? São conhecidos como da OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte. É justamente essa OTAN que está hoje, né,
em evidência devido que a Ucrânia queria, ou a OTAN aceitou a Ucrânia entrar, perfeito? E a União Soviética, aliás, Rússia, né, antiga União Soviética, questionou essa proposta. Segundo Putin, ele não aceitaria a Ucrânia fazer parte da OTAN, perfeito? Olha só, com isso, naquele período, existia o Pacto de Varsóvia. O Pacto de Varsóvia era justamente uma organização entre os países socialistas, né? Onde eles mutuamente se ajudavam, né? Eles tinham interesses comuns, perfeito? Então, nós temos no mapa aqui duas divisões nesse período entre 1945 a 1990, onde que também esse Pacto de Varsóvia não existe mais, tá? Com o fim da União Soviética, o Pacto de Varsóvia também foi extinto, perfeito? Então, em termos de bipolaridade, esse aqui foi o auge do socialismo no mundo. Olha que interessante, mais uma questão aqui que corresponde também à nossa atualidade. Você percebe que a ilha de Cuba, olha como que ela está pertinho dos Estados Unidos, perfeito? Então, a União Soviética, ela subsidiava Cuba, ela levava armamentos, né, militares para a ilha de Cuba, que estava ali a praticamente uns 200 quilômetros do litoral norte-americano. Isso gerou também, gente, um conflito chamado de Guerra dos Mísseis, tá? É muito importante vocês entenderem sobre isso para poder fazer uma relação também sobre essa atual guerra. Porque, segundo Putin, a OTAN ela poderia enviar armamentos, né, militares para a Ucrânia, onde estaria na fronteira com a Rússia, o que sendo uma evidência, né, de aproximação ou de, como se diz, de afronta, né, vamos dizer assim, né, se existir algum tipo de conflito, perfeito? Dando assim fazer uma comparação o que ocorreu no passado e o que ocorre hoje. Bom, vamos para o próximo slide. Turma, com a queda do Muro de Berlim, em 1989, né, nós temos aqui essa imagem, as duas nações, a Alemanha do Norte, a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental, elas queriam ser reunificadas. Isso ocorreu, perfeito? Por que que ocorreu isso em 1989? O socialismo ele não conseguia mais se modernizar ou investir socialmente dizendo, né? Ele estava muito atrasado, né, em comparação ao mundo capitalista. E isso surgiu um certo atraso entre os países socialistas, perfeito? E com a queda do Muro de Berlim, a Alemanha se reunificou e passou a ser somente uma nação capitalista, perfeito? Mais uma questão para vocês, pessoal. Olha só, sobre a queda do Muro de Berlim, 1989. É correto afirmar que é um marco histórico, pois inicia o período da globalização? Traz mudanças ideológicas para o sistema socialista? Ou reunifica a Alemanha, colocando fim na Guerra Fria? Fácil, né, pessoal? Outra questão que já foi comentada. Olha, é um marco histórico, pois inicia o período da globalização? Não, a globalização só iniciou depois dos anos 90, em 96, 97, 98, perfeito? Isso aí, o Muro de Berlim já tinha caído. Traz mudanças ideológicas para o sistema socialista? O sistema socialista, existe duas teorias, que é o socialismo de Marx e o socialismo de Lenin, vamos assim dizer, que foi o colocado ou o empregado na União Soviética, perfeito?
Então nós ficamos com reunifica a Alemanha, colocando fim na Guerra Fria. Agora, essa regionalização socioeconômica mundial pós-queda da Alemanha. Olha só, turma, percebe que o mapa ele está em rosa, em amarelo. Então nós temos do lado norte a turma que são os países ricos e do lado sul a turma que são os países pobres, ou seja, subdesenvolvidos, que somos nós, do Brasil, né? América Latina toda, perfeito? Você percebe que aqui nós temos a Austrália, do lado sul também, mas ela faz parte do norte como país rico, perfeito? A única exceção. Como ficou o mundo com o fim da União Soviética? Divisão norte-sul é uma divisão socioeconômica e política. Países desenvolvidos são países do norte, países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento são os países do sul, e essa divisão surgiu com o fim da União Soviética em 1991. Perfeito? Então, turma, podemos dizer que ocorreu uma hegemonia do capitalismo no mundo a partir de 1991. O capitalismo venceu essa Guerra Fria, né? Ele venceu todo esse sistema que nós estamos incluídos nele hoje, e o mundo ficou multipolar. Multipolarizado significa que todas as nações do planeta estão inseridas nesse sistema multipolar. Perfeito? Mais uma questãozinha rápida para podermos finalizar. Completa a afirmativa abaixo que melhor explique a globalização. A globalização é uma evolução do capitalismo que conectou o mundo e apresenta homogeneização do espaço mundial e seletivo e excludente, que permite conhecer e reduzir a miséria dos países mais pobres, conduz à competitividade e adota uma ordem ambiental maior. Muito fácil essa, né, pessoal? Se você pensar na atualidade. Olha só, a globalização apresenta homogeneização do espaço mundial. É seletiva e excludente? Não resta dúvida, né? Ela é seletiva e é excludente. Perfeito? Ela permite conhecer e reduzir a miséria? Claro que não, né, pessoal? Ela não vai ajudar países pobres. A globalização não é a função dela, não é essa. Ela simplesmente conecta todos. Ela reduz a competitividade e adota uma ordem ambiental maior? De forma alguma, pois o grande lance da globalização é produzir e lucrar. Com isso, nós alteramos o nosso meio, o meio ambiente, é claro. Essa charge, ela ilustra perfeitamente o que foi falado. Olha só, a nova ordem mundial globalizada. Nós temos aqui pessoas mostrando mais acima como a vida, um estilo de vida mais desenvolvido, e pessoas ao lado mostrando que esse estilo de vida ele não é um estilo de vida parecido com o deles, mostrando que determinada classe é pobre e a outra é rica. Perfeito? Então, turma, na aula de hoje, nós entendemos sobre o início da divisão social e política mundial, primeiro, segundo e terceiro mundo. Nós entendemos a divisão do mundo bipolar, identificamos países socialistas e capitalistas, conhecemos a origem do Muro de Berlim, entendemos a divisão socioeconômica entre norte e sul do mundo, entendemos sobre a divisão do mundo multipolar, compreendemos o início da hegemonia capitalista. Turma, meu muito obrigado para vocês. Eu espero encontrar com vocês novamente para falar sobre esse mesmo assunto, ok? Essas são minhas referências e eu muito obrigado a todos.